Vamos, mulher, vamos para mais um tempo de reflexão, saindo dessa posição que muitas vezes está obstruída, impede que a gente receba a essência verdadeira que está ligada à videira de Jesus, que é Jesus na realidade. Nós precisamos sim ser mulheres ligadas à videira verdadeira que é o Senhor. E para isso nós precisamos refletir a nossa condução de vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. E além de tudo isso, nós precisamos de algo bem legal, que é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre quais as fontes que nós temos bebido. Quais fontes eu tenho bebido para matar minha sede? E quais fontes você tem bebido para matar a sua sede? A nossa sede em Deus, nós precisamos ter um entendimento inicial. Assim, a nossa sede, normalmente o ser humano tem sede de Deus. E a nossa sede em Deus, ela só pode ser saciada a partir da palavra, a partir de verdadeiramente nós estarmos ligadas à videira, a partir da nossa comunhão com o Senhor, a partir da nossa entrega, a partir da nossa dedicação e a partir de sim viver na posição que Ele um dia sonhou para nós. Pode perceber, eu não sei se vocês todos têm esse entendimento, mas eu tenho esse entendimento muito claro na minha vida, que quando eu não estou dentro da posição, o tempo da minha vida que eu estive fora da posição que Deus sonhou para mim, eu vivi insegura. Eu vivia com sede de Deus. E quando Deus ele me reposiciona e começa a fazer com que eu viva verdadeiramente os sonhos dele para minha vida, aquela sede, de alguma forma, ela vai sendo saciada em Deus todo dia. Porque todo dia nós temos sede de Deus. Todos os dias nós queremos mais de Deus. Só que agora a diferença é que eu estou vivendo aquilo que Ele sonhou para mim. E eu estou ligada à videira, recebendo a essência direta da videira, e agora não estou obstruída. Eu estou recebendo diariamente esse alimento, essa fonte de vida eterna que é o Senhor. E aí hoje o nosso tema é justamente esse, em quais fontes nós temos bebido. A gente percebe atualmente que no mundo existem muitas informações e nós temos que ter consciência em Deus que essas informações nós precisamos começar a filtrar. Porque algumas fontes que nós temos bebido não são de Deus. Algumas fontes, e muitas vezes, que nós imaginamos ser de Deus, que nós subentendemos que tem uma fala muito mansa, que tem uma mensagem muito de amor, de paz, de alegria, mas que estão fora do contexto da palavra. Nós precisamos ter cuidado com as fontes que nós temos saciado a nossa sede. Nem todas as fontes que nós temos bebido são de Deus. Existem fontes que elas nos trazem meias verdades. E meias verdades são mentiras, são enganos. Muitos de nós, por não entender, ou por não compreender, ou por não priorizar a fonte de vida, que é a palavra, que é Jesus, temos sido enganados. Temos sido, a nossa mente tem sido
enganada, distorcendo verdades da palavra. E aí a gente começa até a pregar. A gente começa até a repassar pensamentos, ações, mas a Bíblia é clara. A fonte de água viva é o Senhor. E Ele nós encontramos na palavra de Deus. Claro que eu posso conhecer outros livros, outras fontes, outras informações, mas o que eu não posso é estar exposta a essa informação sem um filtro. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não tenho intimidade com a Bíblia, se eu não sei o que a Bíblia fala, se eu verdadeiramente não tenho me alimentado, saciado a minha sede com essa fonte, como é que eu, sem entender as questões de Deus, da palavra, eu vou me alimentar noutra fonte? Eu não vou ter filtro. Eu não vou ter filtro. O tema poderia até ser, né? Filtro. Vou ver lá. Depois eu vejo qual é o tema. Porque eu gosto dessa ideia de filtro que nós precisamos. Quando você estiver vendo, você vai entender se é fonte ou filtro. Mas vamos continuar no nosso pensamento, na nossa reflexão. Nós não podemos ser levadas por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos ser presa fácil. A nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus, cheia da comunhão com o Senhor. Porque se isso não acontece, a nossa mente ela não foi programada, ela não foi preparada para viver no vácuo, no vazio. De alguma forma, sempre vai haver alguma informação. E que essa informação ela comece a passar pelo filtro. O filtro da palavra de Deus. Nós não podemos beber em fontes que nós desconhecemos, que vão contra a palavra de Deus, que vão contra as orientações do Espírito para a nossa vida, que vão contra tudo aquilo que nós temos aprendido em Deus. Porque nós estamos nesse tempo de reposicionamento. Isso significa que em algum momento da minha vida eu saí da posição original que Deus preparou para mim. Eu saí do projeto original que o Senhor, Ele sonhou para a minha vida. E agora eu estou entendendo em Deus quem verdadeiramente, e aonde eu preciso ajustar, quem verdadeiramente eu sou, porque eu desejo ardentemente em Deus ser reposicionada para receber a essência da videira. E quando eu recebo a essência da videira, eu começo a dar fruto. Porque eu não posso dar fruto se eu estiver desnutrida em Deus. Se a minha mente estiver desnutrida. Tudo para gerar, para dar fruto, precisa ter uma nutrição. Precisa ser alimentado. E quando nós não temos esse entendimento, muitas vezes nós nos enfraquecemos essa parte de receber da fonte que é o Senhor. E começamos a beber em outras fontes, mas isso é muito perigoso. Porque outras fontes, elas não têm como nos reposicionar ao projeto original de Deus. As outras fontes, elas não vão matar a nossa sede. As outras fontes não vão fazer com que a gente vá dar fruto e o nosso fruto permaneça. Não tem como. Não dá para misturar. Ou eu estou verdadeiramente ligada à videira, me olhando para mim, aonde eu preciso sim me transformar em Deus,
receber a essência e dar frutos em Deus, ou eu não estou, ou isso não é uma verdade na minha vida, ou eu estou dando frutos, mas não em Deus. Talvez eu esteja dando frutos humanos, só em níveis terrenos, e eu acho que realmente isso aqui é o suficiente. Não é. A Bíblia fala que o nosso fruto permaneça. Não dá para dar fruto, eu sempre vou frutificar aonde eu tenho sido alimentada. Então, se o meu alimento é simplesmente a partir de uma fonte que ela não está ligada a Deus, é ali que eu vou frutificar. É ali, naquele ambiente, que eu vou frutificar. Se eu estou me alimentando da fonte que é Jesus, da fonte que é ligada diretamente a Deus, é aqui que eu vou frutificar. Não existe meio termo. Não existe como nós nos embaraçarmos, porque a gente tem a bússola do cristão é a palavra. A bússola do cristão é a Bíblia. Então eu posso sim conhecer outras fontes. Conhecer é diferente de eu me beber dela. Vou conhecer a fonte e vou avaliar a fonte. Vou tentar pegar essa fonte, usar o filtro e ver aonde essa fonte aqui, ela está de acordo com a minha fonte principal e original, que é a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra. Como eu vou saber se essa fonte aqui, ela verdadeiramente, ela tem os mesmos princípios que a fonte da palavra? Eu só vou saber se eu estiver bebendo nessa fonte da palavra. Se eu não estiver bebendo nessa fonte da palavra, eu vou conhecer essa fonte, essa outra fonte, e vou querer me provar dela. E se eu provar e gostar, se o que eu estou provando bater com o meu ego inflado, bater com o meu orgulho, massagear o meu orgulho, massagear minha vaidade, massagear o meu querer, aí eu vou começar a dizer: essa fonte é boa, porque essa fonte não me confronta. Essa fonte aqui é boa. E eu, nessa ideia de estar sendo massageada a minha vontade, o meu ego, a minha carne, eu começo a pegar essa fonte, beber mais dela. Só que quanto mais eu bebo dessa fonte, eu vou ficando menos nutrida da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Porque vai diretamente na nossa mente. Trabalha diretamente no nosso entendimento. Vai ao encontro direto das nossas crenças. E aquilo que eu inicialmente entendia na palavra, eu começo a achar careta. Acho que não é tão assim, não. Eu acho que não é. Acho que a Bíblia tem que ser modernizada. Porque eu acho que tá meio careta esse negócio aqui. E aí a gente começa a defender essa causa. A gente começa a defender uma fonte humana. A gente começa e a gente tem mais sede, porque a nossa sede, ela não para. Ela é constante. E a gente começa a se aprofundar nessa fonte aqui, que pode ser qualquer outra fonte. Uma coisa é eu me beber da fonte de Deus, da palavra. E
ir conhecer outras fontes. Mas conhecer é diferente de beber. Porque eu vou conhecer, não tem problema nenhum. Eu estar diante de um conhecimento, filtrando, mas eu estou o quê? Saciada na palavra. Eu estou saciada, eu não estou com sede. Eu não estou buscando respostas. Eu não estou buscando tapar o meu vazio existencial, porque eu já estou bebendo na palavra. Eu estou buscando conhecimento. Vou lá conhecer. Mas como eu já estou saciada e conhecendo em Deus, quem verdadeiramente eu sou, estou alimentada na presença, aqui essa fonte, ela realmente vai ser só conhecimento. Eu não vou beber dela. Eu vou filtrar, eu vou entender que a minha fonte é Deus. E a palavra de Deus. E é nessa fonte que eu tenho que permanecer bebendo. É nessa fonte que eu preciso permanecer me alimentando, saciando a minha sede. Eu quero deixar claro aqui que não tem nenhum problema nós conhecermos outras fontes. Quero que fique com o entendimento muito claro que eu mesmo conheci e conheço muitas fontes. Só que a diferença é que antes eu não sabia fazer essa separação. Eu não só conhecia, eu bebia delas. E muitas vezes eu defendi. E aí Deus, ele sempre me tratando, não é isso, não é isso, não é isso. E eu não entendia. E eu dizia, mas o que é, Senhor? O Senhor batia, não é isso, não é isso, não é o caminho, não é. E eu achava que eu estava abafando. Bebendo em outras fontes, achando que eu estava abafando. E aí, começou o processo de desconstrução na minha vida. Porque Deus, ele jamais poderia me reposicionar com a minha mente cheia de entendimentos humanos, quanto que na realidade eu estava bebendo numa fonte que não era Deus. Como ele vai me reposicionar? Não vai acontecer. E para isso a gente precisa começar o processo de desconstrução e começar a entender que essa fonte aqui, que era só para eu ter conhecido, porque o conhecimento é válido. É válido conhecer, mas não beber. Não beber. É chegar lá na fonte, visitar, olhar, perceber, conhecer, entender o processo. Uma coisa é eu chegar nessa fonte aqui, folhear um material, um escrito, um livro, seja ele de qualquer área que seja, e vou lá conhecer, ler, aprender, mas não beber dela. Para matar minha sede, é muito diferente. Só que eu não entendia isso. Eu não tinha clareza. E isso me confundia muito, porque ao mesmo tempo que uma das minhas forças de assinatura é amor ao aprendizado. E é engraçado que quando a gente faz o teste de forças, que são as 24 forças, né, do homem, as forças de virtude que estão compostas nas 6 questões da estrutura humana. Depois a gente vai falar um pouquinho para vocês. E o meu resultado, as 5 primeiras dos resultados, eles são a nossa força de assinatura. E para mim, uma das forças de assinatura é amor ao aprendizado. E eu realmente amo aprender. Só que eu não sabia como é a minha estrutura pessoal, ela é ligada ao aprendizado. Porque uma das minhas assinaturas é amor ao aprendizado. Aí o que é, meu Deus, o que é agora? Aprender para mim é prazeroso, me traz, né, alegria, ânimo.
E eu aprendo nos livros. Só que eu não sabia fazer essa separação, essa triagem. E quando eu estava em uma fonte, diante de uma fonte que não era a fonte para eu beber, eu bebia. E por muitos anos eu bebi de fontes que não eram Deus falando para mim. E aí isso começa a criar na nossa mente discursos humanos que não têm fundamento na palavra. E a gente começa a pregar uma axiologia. A gente começa a pregar mais autoajuda do que propriamente ajuda do alto. A gente começa a pregar de acordo com o entendimento humano, porque ninguém dá o que não tem. Tá, beleza, ninguém dá o que não tem, e eu tô bebendo nessa fonte aqui, que ela não é a fonte verdadeira, eu vou dar isso aqui. Eu vou dar aquilo que eu tenho. E se o que eu tenho é esta fonte aqui, humana, e nela eu tenho bebido, é isso que eu vou dar. E vou achar que tá certo. E vou tentar achar argumento na palavra para confirmar essa teoria. Aí eu pego a palavra e tento confirmar aqui, mas não é assim que funciona. É aqui que é a fonte original que nós precisamos beber. Qualquer outra fonte de conhecimento, ela precisa estar debaixo dessa fonte, de acordo com essa fonte, de acordo com os princípios. E qualquer fonte que eu beba que não esteja de acordo com a fonte pura da palavra de Deus, precisa ser descartada. Não é nem para pensar. Ah, mas eu vou ver se o jeitinho. Não faça com jeitinho, porque você vai ser enganado. Ah, eu vou ser enganado pelo outro. Não, você vai ser enganado por você mesmo. Nós temos esse hábito de nos enganar. Querer dar, sabe aquele arrumadinho, ajeitadinho? Mas não é. Não é. Nós precisamos sim prestar atenção nas fontes que nós temos bebido. E se essa fonte que você tem bebido, que não é de Deus, que hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais, tirar as escamas da tua mente, dos teus olhos, tirar as barreiras e os bloqueios mentais, tirar tudo aquilo que não condiz com a palavra de conhecimento e entendimento em Deus. E você possa beber na fonte que é Jesus. Beber na fonte da palavra. Porque você é uma mulher reposicionada em Deus. Deus tem te chamado para um reposicionamento, para que você frutifique. E se você já bebeu em muitas fontes, eu sugiro que você passe por um processo de desconstrução. Não é fácil. É pegar todo o conhecimento de uma vida. É difícil, gente. Não é fácil, não. Pegar todo o conhecimento de uma vida, passar pelo crivo da palavra e filtrar e pegar todo aquele monte e jogar fora, não é fácil. Ainda mais para uma pessoa como eu que tem amor ao aprendizado. Eu prezo demais aprender. E aí eu aprendi uma coisa e agora Deus diz assim: ei, joga fora. Eu jogo fora assim com pena, sabe? Não dá para aproveitar, Senhor. Senhor, não dá para aproveitar esse conceito. E o Espírito Santo diz: Ruth, joga fora. Aí eu... E essa é a guerra nossa de todo dia. Essa é a batalha nossa de todo dia.
Que você possa prestar atenção quais as fontes. E quando eu falo de fonte, pode ser qualquer coisa que chegue até a nossa mente. Pode ser livro, pode ser escuta, pode ser visual, pode ser uma informação, pode ser uma conversa, pode ser qualquer coisa. Quando a gente fala de fonte, a gente não está falando só de uma leitura. Ah, tô lendo. Não. A gente está falando de qualquer informação que chegue até você, independente do meio que essa informação chegou. Às vezes, numa única conversa, a gente começa a sair dessa fonte, uma conversa natural. Ai, porque a fulana falou isso. A gente já bebe da palavra da outra. Ela não tem nem base, ela não tem fundamento, ela não conhece a palavra de Deus. Ela não bebe na fonte de Deus. E aí eu já começo a aceitar uma fala que é totalmente oposto àquilo que a fonte original tem nos falado. E eu começo a dar lugar, começo a dar vazão. Aí isso mostra a nossa fragilidade. Qualquer um de nós somos sujeitos a isso, se é natural, é humano. Mas nós ficamos mais fragilizadas quando nós não estamos bebendo na fonte. Qualquer vento de doutrina, qualquer conversa, qualquer filme, qualquer leitura, qualquer algo escuto que eu possa escutar, pode sim entrar na minha mente e eu começar a produzir esse entendimento como uma verdade. Só que não é. Não é. A palavra de Deus é a verdade. E é nessa fonte que nós precisamos beber. Que nesse dia você olhe para você e veja quais as fontes que você tem bebido. Aonde é a fonte que você tem bebido? Começa a usar o filtro, o crivo, o que é possível e está de acordo com a palavra. Você retém, porque não vai contra aquilo que nós temos aprendido de princípios de Deus, da palavra de Deus. Mas aquilo que não está, aquilo que vai contra, aquilo que massageia o meu ego, me dá, quero, eu sou. Não, não é nada. O único que é Deus. Eu posso até dizer, em Deus eu sou a filha amada. Em Deus eu sou. Mas essa ideia, eu sou, não é não. Isso é um engano. Então, por que nós precisamos prestar muita atenção? Porque tudo que vem a nós, pelos sentidos, olha só, sentidos, eles vão direto para a nossa mente. E se eu não estiver com o entendimento correto, a mente ela começa a assimilar que aquilo é uma verdade. E a gente começa a viver em engano, pensando que está abafando. Ah, estou vivendo no engano, mas eu estou bacana. Não, a gente não diz que está vivendo no engano, porque a gente nem sabe. Se é engano, a gente não sabe. Eu estou só fazendo uma ilustraçãozinha. Às vezes a gente tem essa ideia. Mas que a palavra de Deus ela possa ser a única fonte que você bebe. Que a palavra de Deus possa ser a fonte que você beba. Isso não tem nenhum problema você conhecer outras fontes. Você pode conhecer sim outras fontes, o conhecimento é bom, não é ruim. Você não pode beber de outras fontes. Porque a única fonte que pode saciar a tua sede é Deus. Beba da palavra de Deus. Beba da fonte genuína em Deus. Porque você não vai ser uma presa fácil
quando você conhecer outras fontes. Você não vai ter sede de se beber nessa outra fonte. Você não vai querer saciar a tua sede aqui, porque a tua sede já tem sido saciada em Deus. Que Deus abençoe a tua vida rica e fortemente. Que você entenda que Deus tem te chamado nesse tempo para beber da fonte direta, que é a palavra de Deus. Que esse momento seja um momento de consciência e você possa entender que o teu lugar é bebendo na fonte. Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.